Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. A importância das eleições municipais. Qual a leitura dos primeiros movimentos dos candidatos das suas coligações? Quais as candidaturas mais próximas da população? O que esperar dos candidatos? Qual a importância dos vices? Quais os mais preparados para resolver os principais problemas da cidade? Como usar o horário eleitoral gratuito? Qual a importância do marketing político na vida dos postulantes? Qual o valor das pesquisas eleitorais? Pesquisa vence eleição? Essas são algumas das inúmeras questões que o eleitor pensa quando chega o período eleitoral. Por isso, nada melhor do que fazer essas perguntas a quem de fato entende do riscado. Nada melhor que fazê-las a profissionais da área do marketing político e da pesquisa eleitoral. Afinal, eles vivem isso todo o tempo. E algumas das suas respostas poderão nortear muitas decisões do caro eleitor. E é exatamente para tratar desse assunto importante que o Ponto de Vista traz, neste domingo, para conversar conosco, o publicitário Alexandre Macedo e o diretor da Consulte, Paulo de Tarso. Eu quero inicialmente agradecer a vocês por terem aceitado o convite de participar desse programa, que entra numa fase pré-eleitoral e, com certeza, essa entrevista vai ser extremamente importante para o nosso telespectador. Alexandre, começo com você. Qual a importância do marketing político? O marketing político, Nelson, ele dá ao candidato a oportunidade de transmitir à população como um todo o seu projeto, o seu programa de governo, quando é uma campanha executiva, ou o seu projeto legislativo. Então, o marketing político é toda uma gama de opções, de formatos de comunicação, né, que reunidas fazem essa relação, essa ligação entre o candidato, a sua estrutura política, seu partido político, a sua coligação e a população. Essa é a grande finalidade do marketing político. Paulo, o povo entende que a pesquisa política ela é necessária e é confiável? Ela é necessária. Confiável, o candidato ou a coligação deve procurar um instituto sério, um instituto que tem história, um instituto que tem credibilidade, que passará essa credibilidade para os seus resultados. Mas o pessoal, alguns desacreditam no sentido de que são resultados divergentes entre institutos. Mas isso ocorre quando não há uma metodologia adequada. O instituto que adequa a sua metodologia correta não tem problema e a população vai se balizando esses números com a tendência que dá a tendência ao que vem a ocorrer no dia da eleição. Alexandre, a eleição municipal, essa que nós estamos vivendo agora esse ano, ela é realmente a mais participativa? Que as pessoas participam mais dela? Veja bem, há um entendimento de uma frase antiga, dita por Charles Chaplin, um pensamento, que diz que a vida é um assunto local. Então, a eleição municipal é provavelmente a eleição que o eleitor mais participa, mais se interessa, porque tem a ver com a vida dele, com o dia a dia dele. Quando a eleição é nacional, é vista por um ângulo das discussões, digamos, na área da economia, na área do rumo que o país vai tomar. Isso tem muito a ver com o interesse do eleitor. Mas a eleição municipal é a mais próxima, né? Porque você tem interesse no macro, naquilo que vai reger a política econômica do país que você vive, é evidente, mas você quer saber da sua rua, do seu bairro, né, da sua comunidade, o problema do dia a dia. Então a eleição municipal, ela inegavelmente, porque ela também tem uma capilaridade muito grande, porque é a eleição dos vereadores, não é só do prefeito. Então os vereadores são aquelas pessoas que têm uma identificação muito grande com o bairro, com uma comunidade, com um segmento ali da cidade. Então é inegavelmente a eleição mais participativa, mais perto do eleitor. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Paulo, por que às vezes há resultados diferentes, de institutos diferentes, que estão pesquisando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema?
Muitas vezes, Nelson, é o momento da pesquisa. E ninguém pode dizer que há mudança de metodologia, então os números estão. Houve uma metodologia que não foi adequada e por isso há um viés. Mas a tendência e o correto seria que os resultados fossem coerentes ou aproximados, que a gente não está trabalhando com o universo como um todo, a gente trabalha com amostras. Essa amostra mostra aquele momento e o instituto que estiver trabalhando naquele momento junto com o outro deve dar pelo menos uma semelhança adequada para o momento. Isso. Alexandre, e como é que você está vendo, você como publicitário, com tantos anos de estrada, como é que você está vendo a cena eleitoral e política nesse ano de 2012? Eu vejo o eleitor, ainda nós estamos finalizando julho, o eleitor ainda está um pouco distante da eleição. O fato é que no Brasil, quando houve a redemocratização, a última redemocratização, havia, digamos assim, um interesse enorme do cidadão de participar, de votar, tudo. É preciso que se analise que houve um certo descrédito da atividade política, da classe política mesmo, nos últimos anos. Isso fez o eleitor ficar mais descrente da política e mais distante, né? Então, é claro que quando chega o período eleitoral, você tem, através da comunicação, que é, no fundo, quem faz, digamos assim, quem esquenta a campanha política, é na hora em que a campanha vai para a televisão, vai para as emissoras de rádio, que surgem os debates, né? Hoje, até pelo aspecto da violência, a campanha de rua tornou-se um item assim menos importante. É muito bom o contato do político, até na eleição municipal mais ainda, é muito bom o contato, mas você não vê mais as grandes concentrações populares, né? Então, eu acho que com a chegada de agosto, e que principalmente a partir do dia 21 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral gratuita na televisão, é que a campanha vai ter um ritmo maior. Ô Paulo, os movimentos que acontecem no xadrez político, eles são perceptíveis nas pesquisas? Não tenha dúvida, Nelson. Você vê que uma coligação rompe. Logo depois, uma análise política sobre os candidatos dessas coligações, a gente sente um resultado de retração. Caso haja uma união política, uma força política somando, esses resultados também são obtidos através da opinião pública. A opinião pública, como o Alexandre falou, hoje ela está alheia à eleição, mas ela está atenta aos passos dos políticos. Então ela acompanha, ela sabe avaliar o administrador municipal, o seu administrador estadual, a sua presidente da República. Então ele está acompanhando aquele sentido na hora que alertam, ou chamam ele, mas ele está alerta ao cenário político. E isso é muito importante. Qualquer situação que venha a denegrir, a um escândalo, pode medir logo após acontecer isso aí, que o que foi refletido na população é apresentado nos números. Isso é tranquilo mesmo, é muito fácil. Isso. Alexandre, qual o papel do vice? O vice tem um papel importante porque ele pode somar politicamente na composição da chapa e, no decorrer da administração, ele pode ajudar com a sua experiência ou com, digamos assim, a sua capacidade gerencial. Eu acho que até a hora em que nos compete, que é a hora da campanha, é a hora que nós participamos como profissionais da comunicação, eu acho que o vice tem de ser visto pela coligação política como alguém que soma, porque se não for, será alguém que joga contra, com peso contra. Então eu acho que o vice tem a sua importância tranquilamente, além de ser durante o governo uma expectativa de poder, né? A cidade, o estado, o país não pode ficar na mão de uma pessoa e, na eventualidade de um problema, você não ter quem administre o governo, a prefeitura, logo imediatamente. Então, eu acho que o vice tem a sua importância e, no lado da campanha, tem o fato dele agregar politicamente, eleitoralmente. É uma missão que ele deve ter. Ô Paulo, me diga bem rapidinho, Paulo, a importância, o peso político do vice também é interpretado na pesquisa? Olha, nesse período, inclusive, Nelson, antes das convenções, foram muitas pesquisas para decidirem vices nas cidades, nos municípios. E pensando nisso, ou seja, como o Alexandre falou, o vice não pode atrapalhar, ele tem que ajudar ou, no mínimo, ficar neutro. Então, tem essa situação de que a pesquisa investiga, vê o peso melhor para o candidato quando esse vice vier agregar a chapa, e essa informação
também na pesquisa de opinião pública ela é salutar para que a campanha venha melhorar aquele candidato, desde que ele saiba escolher o vice. E esse vice tem que ter a simpatia da opinião pública. A pesquisa dá isso. Certamente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros. Uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BRJM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Faça um contato com a BRJM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.